Assistam agora, leitura bíblica, com Ritinha Silva e a participação do irmão Raimundo. No Gênesis, ele é semente mortal da mulher. No Êxodo, ele é um líder seguido por fé. Vamos para o Senhor Jesus e vamos começar nossa leitura bíblica. Começo fazendo a oração. Orem, maravilhoso Deus, Pai, abençoa essa programação. Agora começa, abençoa a minha pessoa, a pessoa do meu Raimundo, todos que vão nos acompanhar, nosso web rádio, Facebook, YouTube, todo canal de evangelização. E esse dia de hoje, que é 9 de junho de 2025, seja um dia, uma semana completa, porque é segunda-feira, de muita paz, muita saúde, prosperidade, proteção, em nome de Jesus. Então vamos começar a leitura bíblica. Hoje nós vamos entrar no capítulo 19 de Mateus. Jesus atravessa o Jordão. E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram muitas multidões e curou-as ali. A questão do divórcio. Vieram a ele alguns fariseus e experimentaram, dizendo: é lícito o marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tende lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicou-lhe: por que mandou então Moisés da carta de divórcio repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés nos permitiu repudiar vossas mulheres. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relação sexual ilícita, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque é eunuco de nascença, eunuco que os homens fizeram tais, e é eunuco e outros que assim mesmo se fizeram eunuco, por causa do reino do céu. Quem é apto para o admitir, admita. Amém. Aqui, essa leitura aqui, né, vou explicar, né? Eu não sou pregador, eu não prego, né? Eu explico o que eu leio. Aqui tem dizendo que Jesus estava mais uma vez ensinando, né, evangelizando uma multidão, né, uma grande multidão vinha atrás dele como sempre, né? Porque se Jesus chegasse aqui de repente, com certeza a multidão ia ser incalculável. Porque quando tem um pregador de fora, um cantor, já enche a igreja, enche aquele local assim de gente, mas assim o próprio Jesus viesse, né? Imagina, eu acho que ninguém ia ficar em casa, todo mundo ia correr atrás de Jesus. Naquele tempo as pessoas não conheciam Jesus como a gente conhece agora, mas sentiam em Jesus uma coisa especial, né? Que a sabia, uns acreditavam que era filho de Deus, outros não acreditavam, mas mesmo assim por curiosidade ia atrás, também por sentir que ele era assim a pessoa especial. Então aqui ele estava ensinando, perguntaram a ele se era lícito, quer dizer, se era certo o homem deixar a sua mulher sem ser por um bom motivo, né? Aí Jesus disse que não, né? Que não era lícito, né? Porque desde o princípio Deus fez o homem e a mulher para viverem juntos, viverem unidos. E aqui falou aqui numa passagem da Bíblia que diz que o filho deixa o pai e a mãe e a filha também e se une, né? E tornando-se os dois uma só carne, né? Como diz na Bíblia, né? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Quer dizer assim, que quando o casal está junto, tudo o que vão fazer se combina um com o outro, tudo é assim. Se alguma pessoa diz uma coisa que entristecer um, o outro também ficar triste, é assim. Eles estão juntos nessa, né? Para tudo que der e vier, né?
provavelmente os ruins e os bons, como ele jura, né, no dia do casamento. Então, ele diz, e Jesus conclui dizendo que o que Deus juntou não separa o homem. Quer dizer assim, se Deus uniu aquele casal, não convém separar. Principalmente, eu também acho uma tristeza, principalmente quando tem filhos, né? Às vezes não, sempre, quando o homem trai a mulher, ele não trai apenas a mulher, ele trai os filhos também. Porque os filhos também se sentem traídos, né? E quando ele abandona a casa, ele não só abandona a mulher, abandona os filhos. Tá certo que os filhos é para sempre, mas não está mais morando com os filhos. Não é mais aquela coisa que o filho vai ver o pai todo dia chegar do emprego, o pai colocar para dormir, né? Quando já são crianças, né? É muito diferente. Assim, tudo bem, assim, se os filhos já foram tudo adultos, casados, cada qual na sua casa, já não sentem tanto. Mas sim, sentem também, não sentem tanto, mas sentem saber que seu pai e sua mãe não estão mais juntos, né? Porque eles cresceram vendo eles dois juntos, cresceram tudo na mesma união, pai, mãe, filho, né? Com certeza é uma tristeza, mesmo o filho estando casado, mesmo ele morando em outra casa, ele também não gosta de jeito nenhum de saber que seus pais se separaram, né? Mesmo porque se Deus juntou, se separar está se obedecendo, né? A Deus, né? Porque se Deus juntou é para viver unido. Então eles falaram assim, então porque Moisés aconselhou da carta de divórcio, né? Jesus respondeu que por causa da dureza do vosso coração, quer dizer, porque a coração dura não entendia as coisas, é que Moisés permitiu repudiar, né? Podia assim, separar, né? Mas não foi assim desde o princípio, quer dizer que não foi assim que Deus quis, né? Desde o princípio, desde o jardim do Éden, quando Deus formou o homem, a mulher, ele não fez Adão e Eva, por exemplo, para separar depois. Adão e Eva vão estar juntos hoje, vão ter 1, 2, 3, 4, 5 filhos, amanhã eles vão separar. Não foi para isso que Deus fez. Então, do mesmo jeito do primeiro casal, do início de tudo, do início do mundo, de tudo, é hoje também, né? Porque o mesmo Deus que fez Adão e Eva é o mesmo Deus que faz nós, né? Nós agora, nos tempos modernos, em todos os tempos, né? E o mesmo Deus da época de Adão e Eva é o mesmo Deus da agora, né? Então, foi assim que ele falou, né? Por causa do nosso coração, mas não era assim, não é assim que Deus quer, né? Não foi assim que Deus planejou para o mundo, né? Mesmo porque a família é uma coisa sagrada, né? E a família, ela começa com o casal, né? Eu sei que hoje em dia tem muita mãe solteira, né? Muitos filhos que, muitas vezes a mãe tem 3, 4 filhos cada com um pai. Isso é escandaloso, né? Isso é escândalo, né? Não é coisa de cristão, né? Isso que Deus não quis mesmo. Aliás, é por isso que Deus não quer que o casal separe. Pode ficar assim, fulana casou, Maria casou com José, teve um filho. Depois casou com João, teve outro filho. Quer dizer, cada filho um pai. Isso é coisa muito feia, né? Antigamente a gente não ouvia falar nisso, né? Meu pai casou com minha mãe e eles viveram até o fim, né? Até o fim da vida deles. E meu pai ficou viúvo e ele não quis saber de outra pessoa, né? Às vezes as pessoas iam brincando. Zé, como é o nome do meu pai, estava no casador, mas ele nunca quis, né? Ele nunca se interessou por outra mulher, né? E é assim que Deus faz, né? Como tem muitos viúvos que já têm anos que são viúvos e não querem casar porque eles acham que é a mulher dele, o marido dela, foi aquele mesmo, né? E isso tudo é muito bonito, né? Só ser fiel até depois da morte, né? Eu sei que é muito difícil, né? Mas quando existe é bonito. Então, o Jesus disse assim, o que eu estou falando, eu porém vos digo que quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações ilícitas, quer dizer assim, por causa de traição, relações ilícitas pode ser adultério, traição, alguma coisa relacionada, né? E casar com outra, a não ser, né, sendo por isso, né, ainda vai, né? Porque se a pessoa não quer mais a outra, ela não vai poder fazer o que a pessoa quer a força, né? Mas se não for por esse motivo, como é que é adultério, né? E quem casar com ela, quem casou com a mulher que ficou separada, comete adultério também junto com ela, né? As pessoas hoje em dia não pensam assim, né? É tanto que quando uma pessoa se separa, fica um viúvo novo, e assim, fulano é casador, que o fulano é novo. Quando é viúvo, tudo bem, mas quando é separado, aqui já na Bíblia está dizendo que é adultério, né?
Só que antigamente as pessoas achavam que era adultério, a gente acha que não, mas a palavra de Deus, ela não tem duas versões, ela só tem uma versão, né? Se Deus diz que é assim antigamente, é assim hoje, é assim amanhã, será assim sempre, né? Porque Deus é quem sabe da verdade, Deus é quem sabe todas as coisas. A gente não sabe nada, a gente só tem que obedecer. Aí então disseram os discípulos, se é assim essa condição, relativamente à mulher, não convém casar. Ele quer dizer assim, que ele tem medo, não dá certo, de ficar sozinho, de se decepcionar, se frustrar, né? Mas Jesus respondeu que nem todos são aptos quer dizer assim, vocacionados, né? Para esse conceito, quer dizer, para esse negócio. Mas apenas a quem é dado, quer dizer que o casamento, ela é tipo assim, uma missão, né? Não é obrigado todo mundo casar, né? Como não é obrigado também todo mundo ser pai e ser mãe, né? A coisa mais linda do mundo que eu acho é a família, né? Assim, uma mulher ter o privilégio, que eu chamo de privilégio, de engravidar, né? De ser mãe, de cuidar daquela criança, educar, e futuramente ser um doutor, um advogado, ou mesmo um pastor, e a pessoa dizer assim, meu filho é uma bênção, e saber que aquela bênção foi ela que educou, foi ela que criou. É uma coisa muito linda, né? Mas, como eu estava falando, é desse que é uma irmã da igreja, irmã Francisca, tudo isso é muito bonito, mas o mais bonito ainda é você fazer a vontade de Deus, né? Porque se não foi a vontade de Deus, a pessoa casa e não tem filho, né? Se não foi a vontade de Deus, você tem que ser feliz do jeito que Deus quer que você seja feliz, né? Porque a felicidade da gente não é tanto a gente satisfazer o nosso eu, e sim a gente viver em paz com Deus, e viver em paz com Deus consiste em fazer a vontade dele, né? Porque diz que há eunucos são essas pessoas que não têm a missão de casar. Aí existem pessoas que não nasceram por casamento, existem pessoas que Deus reservou só para servir a ele, né? Tem eunucos de nascença, quer dizer assim, que essas pessoas que já nasceram para viver a vida de Deus, como tem os padres, como tem as freiras, como tem missionários evangélicos também, que tem também, né? Olha, você vê, Elias, ele não era casado, né? João Batista, ele não era casado. Paulo, ele não era casado, e eles eram homens de Deus. Moisés, Davi, Samuel, várias pessoas da Salomão, né, que teve 1000 mulheres, que isso é para mim um escândalo. Eles eram casados, mas tem pessoas na Bíblia que eles não eram casados. Jesus, ele nunca casou, né? E tem o que se fizeram eunucos. Tem aqueles que dizem que antigamente, né, não sei agora, mas antigamente, no Antigo Testamento, tinha os eunucos que eram castrados, né? Eles passavam por uma castração, como faz com gato, com cachorro, que isso é horrível, para não ter nenhum sonho de querer casar, para viver só servindo não era nem a Deus, era o rei, né? Para ter todo o tempo de se dedicar ao rei, para não ter assim, desculpa, hoje eu não vou trabalhar porque meu filho está doente, porque não sei o que, a formatura do meu filho, não sei o que, não, para não ter desculpa, para viver exclusivamente para servir ao rei, né? E que isso é errado, né? Porque a gente não deve fazer sacrifício para um ser humano. E por causa do reino do céu, reino do céu como assim? Você não nasceu com destino de ficar solteirão. Mas se você quiser, está na cabeça, eu não vou casar, eu vou ficar servindo só a Deus. Então, a história de Santa Luzia, né, da Igreja Católica, como eu me lembrei agora, que ela fez um voto de não casar, de viver só vivendo a vida consagrada para Deus. Aí o pai dela queria que ela casasse com o filho do governador, que futuramente também foi o governador. Ela não quis de jeito nenhum, ela foi morta por causa disso, né? Ela foi morta, tentaram violentar ela, mas não conseguiram, porque Deus não deixou. Porque com certeza Santa Luzia existiu, né? Minha conversa assim, vendo adorar, pegar a imagem dela, se ajoelhar, acender vela, mas sabe que um dia ela existiu, né? E ela foi muito especial, porque ela foi virgem e mártir, né? Ela foi virgem porque ela era uma menina pura, ela se conservou somente a viver para servir a Deus e aos povos necessitados, e mártir porque ela morreu para defender o nome de Deus e para defender a sua pureza, a sua santidade, né? Por isso que ela se chama mártir, né? Então,
terminando aqui a leitura, né? Porque eu não sou pregadora, mas eu só faço explicar. Tem gente que não entende, né? Fulano já tem 15, 16 anos. Não namorado ainda, chama de frutinha, isso aqui não é ser frutinha, porque ou tá esperando a hora certa, né? Porque um jovem de Deus, ele espera a hora certa, né? Não vai assim namorando um e outra, não, porque como mundana. Ou então, porque realmente está recebendo aquele chamado de viver como o eunuco, que a Fatu fala eunuco, que existe, sim, a pessoa pode ser bonita, pode ser inteligente, mas a gente tem que ser bonito para Deus também, né? Mas está reservado para o trabalho de Deus, né? Às vezes a pessoa não casa, mas vive no mundo, né? Diz, eu não vou casar para curtir a vida, porque se eu casar, eu não vou estar tomando minha cervejinha, meu marido não vai deixar, meus filhos vão falar merda, logo assim, né? E é realmente, não casa, mas tem um casinho com um casinho com o outro. E é muito mais feio, né? E aí, o casar, Deus assim, dando consentimento, abençoando, não é feio, né? Que, aliás, por causa do nosso pai e nossa mãe que casou, nós estamos aqui hoje, né? O feio mesmo é prostituição. E a pessoa diz que não vai casar e fica se prostituindo, que é mais feio ainda, né? E se a pessoa puder, como tem no livro de Coríntios, se guardar a sua pureza, para consagrar a Deus, que é muito difícil, principalmente hoje em dia, ainda é mais bonito da glória a Deus, mais ainda, né? Mas isso aí é com Deus, né? Deus é quem sabe, isso é uma missão, cada qual tem sua missão. Deus é quem sabe de todas as coisas, né? Amém. Eu acho muito bonito, né? Mas eu não pude cumprir esse papel, né? Tem, dizendo na Bíblia, que tem 144 mil escolhidos que vão cantar um hino tão lindo, tão lindo, tão lindo, que as pessoas vão ficar loucas para querer cantar aquele hino e não vão conseguir, porque é um privilégio. As pessoas aqui já tiveram sua família, tiveram a alegria de ver filhos nascendo, netos nascendo, sua família crescendo, tem aquela pessoinha ali, não teve esse privilégio. Então Deus vai compensar aquele sacrifício que ela passou, conservando a pureza e a santidade, e vai dar um presente bem maravilhoso. Em primeiro lugar, o presente da salvação. E em segundo lugar, o presente que eles vão participar de um coral, de um hino tão lindo, que só eles é quem sabe cantar esse hino. Essa é uma passagem da Bíblia que eu mais acho lindo nessa migalha está em Apocalipse. Eles não tiveram o privilégio, 44 mil escolhidos. Eles talvez tenham alguns que ainda vão nascer ainda, mas já estão escolhidos nos planos de Deus, porque Deus sabe todas as coisas. Deus conhece você até mesmo antes de você ser gerado dentro da sua mãe, né? Por isso que Deus já sabe, é 144 mil escolhidos, é muitos escolhidos. Mas Deus já sabe, embora tenha alguns que ainda vão nascer ainda, Deus já sabe quem serão, né? E isso não acho que isso não é só homem, não, deve ter que ser mulher também. Então que vai ser muito lindo ver eles cantando, não que os outros não vão salvar, vão se salvar. Antes eu pensava que era só esses 44 mil escolhidos que não iam salvar, vão salvar sim. Só que eles não vão fazer parte desse coral maravilhoso. Amém. Porque diz que quando Deus não dá uma coisa boa a você aqui nesse mundo, que no outro mundo ele tem uma coisa melhor. Então vamos dar agora aqui com o irmão Raimundo. Por isso que a gente nunca deve reclamar de nada e se viver feliz, fazendo a vontade de Deus. O importante é fazer a vontade de Deus. Não está atendendo, se ele está dormindo. Desconectado agora. Então vamos dar aqui um tempinho, antes eu vou primeiramente, mesmo que não seja a hora da oração, nem enquanto o irmão Raimundo retorna, talvez ele retorne, eu vou ler aqui o nome das pessoas de junho que nós estamos orando por elas. Estamos orando por irmão Chiquinho, irmã Ritinha, minha pessoa, irmão Raimundo, minhas irmãs Rosália e Rogério, meus sobrinhos Ranaílson e Heitor, meu cunhado João Batista, Eudásia, Maria Feitosa, irmã Terezinha, os irmãos Daniel, Dário e Sônia, a menina Vitória, que está com problema de câncer, né? Ela bem pequenininha, ela teve câncer, ela ficou curada depois com 12 anos.
voltou de novo, né? Isso já faz bem 2 anos, eu acho que estou orando por ela. E eu vou perguntar à mãe dela, né? Ou então o pai dela, se ela já está curada, né? A Vitória, né? Eu tive muita pena, o pai dela e a mãe dela gravaram um vídeo, ela pedindo ajuda. Tão triste, fiquei com muita pena dela, né? Deus queira que ela também. O nome dela é Vitória, né? Deus queira que ela também tenha a Vitória ficar curada novamente. Então, vou morar também para o Cláudio Vieira, para o Uênia, para o Pocinho de Jacó, para Eugênio, que já está atualizado ainda, para a irmã Aninha, para a Neide, mãe de Edneide, e vamos orar também para a juventude, né? Porque juventude para a juventude precisa ter muito juízo, muito pensar, porque o jovem é assim, né? E principalmente eu estou orando para o pregadorzinho Miguel, né? Porque eu estava vendo, ainda estou vendo a igreja sendo atacada na internet por alguns desentendidos. E eu não sou nada dele, né? Mas a gente não deve orar só porque as pessoas que a gente conhece, que estão próximas da gente, né? Eu senti de orar por ele, então aproveito também não ler aqui no caderno. Também orar também por toda a juventude, por todos os crentes que são também perseguidos, né? Como ele, infelizmente, tem muito crente perseguido, principalmente o crente pentecostal. As pessoas não entendem, acham que a pessoa está manifestada, isso, aquilo, outro, né? Isso não é crente, não sei o quê, né? Tudo isso é errado, porque a pessoa não deve estar jogando pedra nas coisas de Deus. Amém. Então vamos, e nem devemos julgar, né? Nós deixamos para julgar Deus, só Deus é quem pode julgar. Então vamos novamente ligar para o irmão Raimundo. Eu acho que o irmão Raimundo deve estar dormindo, né? Porque não é possível. É a segunda vez, né, que a gente está ligando para ele. Então, fazer a oração final. Se ele ligar, né, ele retornar, não, ele vai com certeza dar uma palavra, né? Mas talvez ele esteja dormindo. Então, vamos fazer aqui a oração final. Que eu já fiz a minha parte, né? Já li, já expliquei, eu já expliquei o que eu entendi. E já li também o nome do pessoal que nós vamos orar, né? Que nós estamos orando. E aqui nós temos o caderninho, né, de oração, o qual a gente coloca o nome das pessoas que pedem para a gente orar. E se não pede para a gente orar, mas que a gente vê que está precisando. Aí fulano está doente, vamos colocar. Fulano está com a cara na justiça, vamos colocar, né? E etc, né? Então vamos orar em nome de Jesus por essas pessoas que estão nesse caderno, fazer a oração final e orar por todos os necessários de oração, aliás, por todos, né? E orar também pela reforma da nossa igreja, né? Eu vou colocar também no caderno a reforma, que o pastor sentiu no coração de reformar a igreja ainda é grande, é linda, mas só que ela ainda se torna pequena, porque a igreja recebe Deus de missões, recebe muitos missionários, muitos pregadores, a igreja vive de festa. Eu digo que minha igreja vive de festa, que sem menos esperar, a gente vai para o culto domingo, até mesmo na semana, tem um pregador novo, tem um cantor, não é? E a igreja se enche de gente, então não tem espaço, né? Tem gente que fica assistindo na calçada. Então o pastor está querendo fazer a igreja maior, para que tenha mais espaço, para quando acontecer assim, um culto festivo, ninguém ficar naquele aperto, naquele sufoco, mesmo com os ventiladores ligados, né? A gente fica com calor, porque a igreja ainda não tem um espaço suficiente. Então o pastor está fazendo a campanha, fez louvorzão, já vendeu feijoada, já vendeu macunzada, já fez campanha e tudo, mas ainda não é o suficiente, porque ele está fazendo também um lugar para as crianças, a escolinha, né, para não estar correndo para cima para baixo, perturbando, né, e enfim, é um bocado de coisa que tem para fazer, né. E o último é em convidar a igreja, ele vai fazer até um cantinho, tipo um quartinho bem pequenininho, para botar o gelágua, porque ele não gosta que as pessoas fiquem andando assim para baixo para beber água. Ele manda até as pessoas trazerem sua garrafinha.
é muita coisa para fazer, né? Então, por isso que ainda não conseguiu. Antigamente a igreja era bem simples. Aí o pastor Ricardo botou porta de vidro, forrou, que ela não era forrada, botou um forro de PVC, mas só que o pastor Ricardo passou 2 anos aqui e não conseguiu fazer mais. Daí deixou para o pastor Ranier terminar. O Ranier já tem 5 ou 6 anos que está aqui, mas o pastor Ranier está tendo uma luta danada, né? Porque o pastor Ricardo tem mais condição que ele. E o pastor Ranier não tem, os irmãos estão ajudando. Então vamos orar para que essa reformação bem breve saia. Oremos, maravilhoso Deus do Pai. Abençoe todas as pessoas que estão nesse caderno, que o Senhor sabe a situação, cada uma delas está passando, o problema que elas estão enfrentando. Muitas estão doentes, muitas estão com problema sentimental, familiar, outras estão com problema financeiro, mas o Senhor entende que cada uma delas estão passando. Então, que o Senhor possa resolver o problema de todas as pessoas que estão nesse caderno e também para a reforma da nossa igreja, que o pastor e os irmãos realizem o sonho de ver a igreja maior, a igreja com mais espaço, com mais conforto, que em breve, como ele mesmo disse, a gente possa estar desatando o lacinho da nova igreja, para a gente naquela festa, tudo para a honra e glória do Senhor. Também por todos os carentes de orações, pela juventude, e que a juventude cristã possa se comportar como jovens cristãos, não se decline nem para a esquerda nem para a direita, não faça nada que desagrade o Senhor, e muito menos os adultos. Então, que eu coloco na sua mão toda a minha igreja, a igreja em geral, minha família, meus amigos, meus vizinhos, e todas as pessoas carentes de oração, e que o Senhor vá perdoando todos os nossos pecados, todas as nossas falhas. E obrigada por tudo que o Senhor nos tem feito, em nome de Jesus. Amém. Então, vou ficando por aqui, meu Raimundo não retornou. Uma boa tarde para todos e até amanhã, se mesma hora, se Deus quiser. Amém.